Quantas pessoas nunca souberam o que é uma Bíblia na mão? E hoje temos tanta facilidade. Mas o fato é que estamos vivendo uns dias difíceis. Dizem que o amor esfriou. Dizem que Deus parece que virou o rosto para conosco. E a Bíblia é muito clara que diz que de fato Deus não nos abandonou. Nós o abandonamos. E Ele então permitiu que nós nos afastássemos dele. É o momento em que nós estamos mais longe de Deus do que jamais a igreja esteve, irmãos. Quando nós olhamos a história do avivamento, ou quando nós olhamos para a Bíblia, lembrando que como era a igreja nos primeiros dias, podemos perceber claramente que a prioridade era colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Hoje não temos mais essa prioridade. Hoje parece que essa prioridade ela está camuflada com muitas coisas. E é por isso que nós estamos sofrendo, às vezes, apatia espiritual, falta de amor, falta de compromisso, uma série de outras coisas que fazem parte desse pacote. Mas aqui diz que Deus, Ele mesmo, vai nos sarar. Ele mesmo vai nos chamar de volta. Ele mesmo vai mostrar de novo o seu amor. Ele não nos desprezou para sempre. Ele não nos entregará para sempre a nossa própria sorte. Mas nós precisamos perceber que é tempo de nós voltarmos para Deus. Voltar o nosso rosto para com Deus. O povo de Deus é um povo triunfante. É um povo que faz parte de um reino. Sempre será. Nunca deixará de ser igreja. Pode ser uma igreja morna, pode ser uma igreja fria, pode ser uma igreja que tem se afastado do Deus vivo, mas é a sua igreja, é a sua noiva, talvez manchada pelo pecado. Vamos então agora voltar para o versículo 5 a 8. Então, Isaías 54, 5 a 8, veja ali, acompanhe na Bíblia essa leitura. Outro irmão quer ler para nós, 5 a 8. Olha a figura da igreja, irmãos. O teu Criador é o teu marido. A igreja é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. A igreja é de fato a coisa mais cara que Deus tem. E Deus está trabalhando com a sua esposa, Deus está trabalhando com a igreja. É que diz que Deus te chamará como uma mulher desamparada, triste. Porque por breve momento Ele nos deixou, mas com grande compaixão nos recolhe de novo. Com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Eu creio, irmãos, que nós precisamos nos dar conta e não justificar, porque a igreja é o final dos tempos, não nos justificarmos de que nós estamos longe de Deus, ou talvez porque nós estamos vivendo esse clima de que tudo é natural, de que talvez as coisas são assim mesmo, são difíceis, e nós vivemos reclamando e nos lamentando e nos lamuriando, porque de fato a coisa mais importante que o amor a Deus parece que deixou de ocupar o principal centro de nossas vidas. É claro que nós falamos em tese, porque é a realidade da igreja como um geral, mas devemos transportar isso para a nossa vida. Como é que eu estou com Deus? Será que eu não me sinto também como essa desamparada? Ou de repente eu fico imaginando, será que minha oração não chega até o teto? Ou será que por que eu ando triste, ou talvez ando desanimado? O que está acontecendo comigo? Interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz que Deus não nos desampara para sempre. Ele virou o rosto. Os irmãos lembram de alguma ocasião que Deus virou o rosto para o próprio filho, seu próprio filho? Quando foi que Deus virou o rosto para Jesus? Foi quando ele estava na cruz, por causa dos nossos pecados. E hoje a Bíblia diz que Deus está virando o rosto para a igreja, por causa dos nossos pecados hoje. O cântico que foi cantado aqui por último, fala de santidade, santificação, mergulhar fundo.
Nós não pagamos alto preço da santificação, não mergulhamos fundo, a nossa vida às vezes é rasa espiritualmente, nós estamos compactuando com o pecado muitas vezes, nós compactuamos com a situação de hoje, nos conformando com ela. Nós nascemos numa geração difícil, irmãos, mas a Bíblia diz que Deus vai chamar essa igreja de volta. Deus está preparando uma igreja para a sua chegada, para a sua volta. Ele quer nos chamar de novo. Deus não quer ficar com seu rosto virado para sempre. Ele quer chamar a sua igreja de novo. Ele quer compactuar com a sua igreja. Vamos então um pouquinho mais para cima, versículo 4 a 7. Vamos ler versículo 4 e 5 aqui de Isaías 54. Não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, pois o teu Criador é o teu marido. Então, irmãos, eu creio que essa é a promessa. Esse salmo é um salmo profético. É um salmo que fala da situação da igreja, não só como ela se encontra hoje, mas como ela vai se encontrar, de que Deus está tratando dela, Deus está cuidando dela. Deus tem um tempo para a igreja. Isso não impede que haja um avivamento em nosso meio, irmãos. Isso não impede que nós estejamos dando uma reviravolta nisto. Por isso que é importante nós orarmos, é importante nós termos atividades espirituais, sim, é importante. Mas nós temos que nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Deve começar comigo, com você, cada um de nós. Nós somos a igreja de Deus. Isaías 50, versículo 1. Vamos dar uma olhada lá em Isaías 50, verso 1, irmãos. Olha como é que Deus se dirige para a igreja. A igreja do tempo de hoje. Pode ter sido a igreja de alguns outros tempos atrás, quem sabe na Idade Média, quem sabe em outras ocasiões, mas mais do que nunca hoje nós estamos percebendo essa situação. Veja o que diz ali, 50, versículo 1. Veja que o título desse capítulo é O Pecado de Israel e a Obediência do Servo. Então veja no 50 o que diz: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? É uma figura, ele falando com a igreja. Eu, por acaso, me divorciei de você? Deus não se divorciou da igreja de jeito nenhum. Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eu vendi a igreja por acaso? Por causa das vossas maldades fostes vendidos. Vocês se venderam por um prato de lentilhas. Por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. É claro que isso é uma linguagem figurada para mostrar de que Deus não deu carta de divórcio. Deus nunca quis deixar a sua igreja. E se a igreja hoje pode se sentir desamparado, achar que talvez Deus não responde a oração, ou que Deus talvez não está olhando para a igreja, talvez nós estejamos nos sentindo de por que não está acontecendo milagre no nosso meio, por que não acontece isto ou aquele outro, nós ficamos olhando e achando que Deus que é o culpado. Mas Ele está declarando que o seu amor continua, mas Ele vira a face quando Ele vê que entre Ele e a sua igreja há mais pecado do que amor. Deus perdoa, mas Deus não suporta que nós andemos com um pecado não perdoado, com as nossas vestes sujas diante do trono da graça. E veja que aquele texto que nós lemos no começo, em Hebreus, fala que nós temos que chegar com confiança diante do trono da graça. Essa mesma confiança, irmãos, ela permanece até o dia de hoje. É a mesma confiança que nós devemos ter. Deus vai nos chamar de novo. Quando Jesus chegou, e no tempo de Jesus, os gentios correram para Jesus. Houve, de fato, uma grande chamada de muitas pessoas. E os judeus ficaram olhando, mas só nós somos o povo escolhido. E Deus chamou os gentios, e a multidão veio. Deus chamou muitos filhos, e eles vieram, porque Deus chamou. Haverá um derramamento de misericórdia da parte de Deus, no tempo de hoje, nos tempos finais, no tempo que a igreja deve acordar, no tempo que Deus vai chamar a igreja de volta.